la usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo recrimina Carlos Daniel por ter alertado Paulina e acha melhor que ela volte. Carlos Daniel acha melhor mesmo que ela tenha ido embora. Rodrigo lembra que tem as crianças, a fábrica, o empréstimo, tudo na conta de Paulina, e começa a compreendê-la. Carlos Daniel até se assusta. Piedade quer logo que Paulina volte, mas Adelina não acredita ser uma tarefa fácil. As duas temem a volta de Paola. Célia acha que esse último ano da amiga foi uma baita perda de tempo e que ela merece pelo menos o dinheiro de Paola. Paulina nega querer qualquer coisa. Célia sugere que a amiga dê o bote em algum homem, mas Paulina só pensa em um só. Rodrigo assume que sente pena da usurpadora. Carlos Daniel quer saber se devem denunciá-la para a polícia. Rodrigo fala para o burro que não e pretende dizer para todos que é só uma viagem. Ele pede para o irmão raciocinar, como Paulina fazia. Lalinha aborda Willy na sala da casa e conta da viagem da patroa. Além disso, a fofoqueira revela o diário que a usurpadora mandou entregar para Carlos Daniel. Em seguida, Willy corre para revelar para Stephanie a bomba. Ela morre de alívio. Carlinhos desenha na sala. Pedro estranha a ausência da dona Paola e Lalinha revela que ela foi embora. Carlinhos escuta e fica pasmo. Stephanie agradece a Deus pela bênção. Willy acha possível que Paola volte. Stephanie teme a volta da vadia e pergunta se o marido está esperando isso. Willy explica que isso está afetando os Bracho. Stephanie quer saber se ele acha que é preciso a presença da vagabunda ou da assassina. Willy recorda que Paulina é quem cuida do empréstimo que banca a empresa. Ele começa a rir, lembrando que a usurpadora deixou o diário de Paola para Carlos Daniel. Stephanie fica desesperada, pois o irmão não pode ler o diário. Lalinha garante para Pedro que Paola não volta nunca mais, pois brigou com Carlos Daniel e nem sequer se importou com a operação de Carlinhos. Carlinhos chora ouvindo tudo e decide ir embora. Stephanie explica para Willy que Carlos Daniel vai descobrir do caso do marido com Paola lendo os relatos dela no diário. Ela ordena que o marido lhe leve logo para a fábrica para capturar o objeto. Os dois saem às pressas. Verônica entrega o convite do casamento de Leandro e Viviana para Carlos Daniel, o qual Paola será a madrinha. Ele conta que isso não acontecerá, pois ela foi embora de sua casa. Stephanie e Willy entram no quarto de Paola e começam a vasculhar tudo. Verônica pergunta o que Carlos Daniel fez para a mulher dele sair de casa. Ele garante que não fez nada, mas Verônica sugere que ele procure-a e peça perdão. Stephanie e Willy não encontram o diário e decidem ir ver no quarto de Carlos Daniel. Lá, Stephanie encontra o diário em cima da mesinha de cabeceira e se alegra, mas logo nota que o irmão já pode ter lido. Na fábrica, Guilherme e Felipe ficam ansiosos para o casamento do amigo. Roque conta que também foi convidado, mas acha que Leandro vai levar belos chifres de Viviana. Paulina escreve uma carta para Paola para deixá-la avisada que a vida dela mudará. Verônica teme ter sido a culpada pelo desamor do patrão. Carlos Daniel nega e afirma que os motivos são outros, tão graves que ele nem pode fazer nada para que ela volte. Verônica quase implora para que os dois se reconciliem. Willy tenta tomar o diário das mãos de Stephanie, mas ela avisa que vai ler ela mesma e vai arrancar as páginas onde o marido é citado. Ele implora para que a esposa se desfaça do diário. Stephanie acha necessário para que o irmão descubra como a mulher era uma vagabunda e assim ela nunca mais voltará. Stephanie vai ao quarto e se tranca para ler tudinho. Célia acha um desperdício Paulina ter saído da mansão dos ricaços sem ter feito uma limpa. Paulina não quer incomodar morando na casa da amiga, mas Célia não vê problema nenhum e até cederá a cama para ela. Paulina conta que está pensando em chamar Filomena para morar com ela. Stephanie folheia o diário e encontra as citações a Willy, mas como é dodói da cabeça, acha que Paola é uma mega bruxa que seduziu o coitado do marido dela. Stephanie rasga as páginas com ódio. Willy observa Carlos Daniel chegar. Stephanie amaldiçoa Paola, enquanto Willy enrola o cunhado. Carlos Daniel pede para ele não esquecer que, perante os outros, quem foi embora foi Paola e não a usurpadora. Ele decide ir para o quarto, deixando Willy falando sozinho.
Stephanie termina de ler o diário e vai para o quarto de Carlos Daniel deixar lá onde o achou. Willie inventa que Leda ligou para Carlos Daniel e ele precisa retornar para ela imediatamente. Carlos Daniel cai na lorota, enquanto Willie sai para alertar a mulher que o irmão dela chegou. Ele entra no quarto e fica aliviado ao vê-la quietinha, sem o diário. Stephanie conta, debochada, que arrancou várias folhas. Leda atende o telefonema de Carlos Daniel e pede para que ele vá à sua casa pra já. Ela pergunta se ele vai se apaixonar pela usurpadora. Carlos Daniel garante que não, até mesmo porque ela já foi embora de casa. Stephanie abraça Willie aos prantos, com medo da volta de Paola. Willie a tranquiliza, lembrando que eles se mudarão para outra casa antes do nascimento do filho. Carlos Daniel se recusa a ir para a casa de Leda. Ela aceita e marca uma conversa para o dia seguinte. Leda vê agora o caminho livre para finalmente se tornar a esposa de Carlos Daniel. Mais tarde, Carlos Daniel começa a leitura do diário de Paola. O livro inicia com o relato de Paola ansiosa para se casar com ele, mas ao mesmo tempo com muita preguiça da família odiosa que ele tem. Carlos Daniel aperta forte o diário, irritado. Carlinhos vê que a mamãe não chegou e decide partir no dia seguinte, se ela não voltar. Piedade visita Carlos Daniel em seu quarto, pedindo informações sobre Paulina. Ele conta que não sabe nada e que Rodrigo está querendo ir atrás dela. Piedade acha a melhor opção. Carlos Daniel teme a volta de Paola, pois não acredita que ela tenha morrido. E além disso, ele não poderá resistir. Piedade reclama do egoísmo do neto e pede para que ele esconda de todos o sumiço de Paulina. Ela acha que Paola e Paulina sejam irmãs gêmeas. Carlos Daniel levanta a hipótese da esposa ter escondido a irmã desde sempre para usá-la no momento certo. Piedade pergunta se o neto ama Paola ainda. Ele admite que a odeia. Agora a vovó quer saber os sentimentos dele sobre Paulina. Carlos Daniel nega que a ama e a compara com Paola. Piedade acha que Paulina seria a esposa perfeita para o neto e, além disso, tem certeza de que a querida se apaixonou por ele de verdade. Carlos Daniel prefere esperar o destino lhe mostrar as coisas. No dia seguinte, Célia chega em casa com jornais. Paulina se irrita por não achar uma boa vaga de emprego e recebe o apoio da amiga. Ela lamenta por não ter recebido muito afeto na vida e cai no choro lembrando de Carlinhos e Piedade. A coitada lamenta não estar ao lado do filhote na operação. Carlos Daniel mente para Carlinhos que Paola foi viajar e não tem data de volta. Carlinhos pede o número da mãe para poder ligar para ela. Paulina lembra que Carlos Daniel mudou muito por ter descoberto tudo, e assim ela fugiu de vergonha. Célia teme que Paola volte para casa e seja recebida de braços abertos. Paulina sabe que isso não vai acontecer, pois ela deixou o diário de Paola para que Carlos Daniel lesse. Carlos Daniel pede para Carlinhos deixar a mãe em paz. O fedelho garante que não vai operar enquanto ela não voltar. Carlos Daniel se irrita pelo filho amá-la mais que tudo no mundo, mas tenta manter a calma. Carlinhos implora para o pai ligar para Paola voltar, mas ele avisa que não fará isso. Em seguida, Carlinhos recolhe todo o dinheiro de seu cofrinho quebrado. Paulina se debulha em lágrimas lembrando de Carlinhos, Piedade, Lisete e Carlos Daniel. Adelina pergunta para Lalinha onde está Carlinhos. Ela vai ao quarto do moleque e encontra o porquinho quebrado no chão. Adelina se depara com uma carta de Carlinhos avisando que foi atrás de sua mãe e não voltará até encontrá-la. A coitada sai desesperada, gritando por Lalinha. Ela clama para as empregadas correrem para a rua atrás de Carlinhos. Adélia e Lalinha saem atrás do moleque. Piedade quer saber o que houve e Adelina lhe entrega a carta, revelando que Carlinhos fugiu. Carlos Daniel se estressa por ter que adiar a cirurgia do filho. Rodrigo propõe que Patrícia cuide do sobrinho. Carlos Daniel recebe o telefonema de Piedade e descobre pela avó que Carlinhos fugiu de casa. Piedade revela que Carlinhos deixou um bilhete onde avisava que ia procurar a mãe. Carlos Daniel avisa que está indo para casa e conta para Rodrigo o que houve. Lalinha, Pedro e Adélia não encontram Carlinhos. Eles contam isso para a vovó.
Adélia acha que Carlinhos pode estar em casa mesmo, mas Cacilda explica que já procurou ele lá. Adelina morre de nervosismo. Piedade acha que alguém possa ter comentado algo que o moleque ouviu, mas os empregados negam. A vovó decide esperar Carlos Daniel chegar. Douglas se estressa com Braulio pela ausência de Paola no almoço marcado. O obcecado ordena que o mordomo vá à fábrica atrás dela, pois não aceitará uma desfeita. Carlos Daniel chega em casa e conta que não encontrou o filho. Ninguém entende como ele sumiu tão rápido, estando de muletas. Adélia, Adelina e Cacilda saem para dar mais uma geral na casa. Piedade lembra a Carlos Daniel que, para Carlinhos, a usurpadora é a mãe dele. Paulina chega na casa de Célia, estressada por não arrumar um trabalho. Célia reitera que pode arrumar um job para ela em seus serviços. Paulina nem sabe onde a amiga trabalha. Célia revela que trabalha num cabaré. Paulina se levanta pasma. Célia admira o corpãozinho da amiga e acha que com um vestido decotado e um andar de piriguete, ela conseguirá se sair bem no job, que consiste em só beber com os clientes. Paulina se recusa e agradece o convite, pois está mirando agora em ser cuidadora de idosos ou de crianças. Célia acha que só um marido rico pode reerguer a amiga, mas Paulina dispensa. Braulio não acha prudente entregar um recado escrito do patrão para Paola. Douglas joga o bilhete na fonte e ordena que o mordomo dê uma dura nela por sua desfeita. Ele se acha o gostosão e tem certeza que vai dividi-la com o marido dela, já que o cara mandou a própria esposa ir se vender por $2 milhões. Braulio lembra que o pedido foi ideia da própria senhora, mas Douglas insiste em ser um lixo. Ele surta garantindo que Paola será dele. Carlos Daniel conta para a vovó que vai denunciar o desaparecimento à polícia, mas sem envolver o rolo da usurpação. Piedade fica aliviada. Carlos Daniel pede para ser comunicado se houver novidades. Célia não deixa Paulina cozinhar e sugere que ela descanse. Paulina fica pensativa em sua vida passada e não consegue evitar se sentir sozinha. O motorista de um ônibus ajuda Carlinhos a descer. Ele fica sozinho na estrada, apenas com o desenho da mamãe em mãos. Stephanie conta para Carlos Daniel que não acharam Carlinhos. Ele pede para Rodrigo acompanhá-lo à polícia. Rodrigo levanta a hipótese de que a usurpadora tenha sequestrado Carlinhos. No centro da cidade, Isabel reclama da má vontade de Antônia em atender os clientes do camelô. O Rapa aparece e começa uma correria para irem embora. Carlinhos anda no meio-fio, com cuidado. Um carro passa em alta velocidade e o moleque acaba se jogando para fora da estrada. Carlinhos rola barranco abaixo e bate a cabeça numa pedra, ficando desacordado e sangrando. Carlos Daniel acha a ideia do sequestro estranha, mas todos o convencem que é possível. Todos os brátios se mostram os burros. Rodrigo principalmente, já que se arrepende de ter confiado na usurpadora por um breve momento. Carlos Daniel se decepciona. O Rapa aparece de novo e assusta Antônia, que os amaldiçoa. Isabel manda a irmã guardar tudo logo e ir embora, pois o dia tá russo. Antônia segue brigando contra os guardas. Carlos Daniel decide não envolver a polícia no sequestro de Carlinhos. Todos decidem esperá-la entrar em contato. Antônia e Isabel descem da Kombi com suas trouxas e conversam sobre a dificuldade de vender no centro. Isabel escuta um gemido. Carlinhos geme de dor no fundo do barranco. As idosas decidem checar de onde vem o barulho. Isabel avista Carlinhos de longe e decide descer para ajudar. Antônia acha melhor não, mas acompanha a irmã. Carlinhos não consegue responder às perguntas de Isabel. Ela quer saber qual é o nome dele e ele não faz ideia. Antônia acha que o moleque está brincando. Carlinhos reafirma que não lembra de nada. Antônia acha melhor a irmã deixá-lo largado lá, mas Isabel reitera que não vai deixá-lo sozinho. Isabel nota que ele está sem memória, provavelmente pela pancada que levou na cuca. Antônia acha que isso vai dar chabu para a polícia e decide ir embora. Isabel grita para a irmã ajudá-la. Carlinhos geme de dor, enquanto segura forte o desenho de Paulina.
Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Leda tenta seduzir Carlos Daniel, mas ele não tá afim. Ele conta que Carlinhos fugiu de casa. Leda também acredita que a usurpadora o sequestrou. Lisete pergunta para Piedade onde está Carlinhos, pois o procurou e não o achou. Vovó mente que Carlinhos está viajando junto com a mamãe. Lisete se irrita por não ir junto e Piedade tenta consolá-la. Célia geme de dor de dente. Paulina mostra para a amiga algumas vagas que marcou nos classificados do jornal. Uma delas é para cuidar de uma idosa. Enquanto isso, Zenaida pergunta para Lourdes cadê sua comida. Lourdes mostra para a mãe que ela já está comendo. Zenaida joga suco em cima de seu prato e Lourdes disputa o copo com ela. A idosa se molha toda e Brígida a leva para o quarto. Osvaldo chega todo garboso e reclama pela demora de Lourdes em sair. Ela explica que estava cuidando da mãe e torce para encontrar alguém que cuide dela. Paulina fica ansiosa para visitar a casa da velhinha no dia seguinte e tem certeza de que vai conseguir esse emprego de cuidadora. Carlinhos consegue sair do barranco com a ajuda de Isabel. Ele a chama de vovó e ela acha graça. A velhinha nota que ele está com febre. Carlinhos não faz ideia de onde veio. Isabel se apresenta para o fedelho e autoriza que ele a chame de vovó Isabel. Ela explica que ele vai para sua casa e depois vão procurar a família dele. Carlinhos não faz ideia de quem seja sua família. Carlos Daniel conta para Leda que está esperando o pedido de resgate. Leda lembra que Luciano disse que Paulina era do bem, mas Carlos Daniel prefere não acreditar nisso. A oferecida pede para ele acompanhá-la até sua casa. Carlos Daniel sai do sério, pois não pode perder a ligação do resgate. Isabel e Carlinhos estão quase chegando. Antônia reclama ao vê-los entrar, mas Isabel bate o pé que vai cuidar do menino. Célia não entende como Paulina está ansiosa para cuidar de uma velha, que com certeza é chata para Dedéu. Paulina acha que é um trabalho como qualquer outro. Carlinhos reitera que não se lembra de nada. Antônia recomenda que a irmã se livre do moleque. Isabel fala mais uma vez que não vai fazer isso. Antônia bafora cigarro no rosto de Carlinhos para assustá-lo. Isabel avisa que vai na vizinha buscar álcool, mas Carlinhos a convence a ficar para não ficar sozinho com Antônia. Isabel decide então cuidar de seus ferimentos e pede para que ele a chame de vovó. Ela garante que a irmã ladra, mas não morde. Célia recomenda que Paulina se disfarce de feia para não ser assediada pelos maridos das idosas. Ela volta a sofrer com a dor de dente. Moacir chega com a mercadoria e pergunta quem é o moleque. Isabel quer saber como pode tratá-lo. Moacir examina a ferida de Carlinhos. Ela explica como o acharam e Moacir acha melhor levarem-no para casa. Isabel revela que o pobrezinho não se lembra de nada e vai limpar sua ferida. Antônia bate o pé que não quer ele lá, mas Isabel bate o pé mais ainda que ele vai ficar. Moacir pede para Antônia ir buscar itens de primeiros socorros em sua casa. Antônia profetiza que todos vão parar na cadeia antes de se retirar. Moacir afirma que não poderão ficar com o menino. Ela garante que no dia seguinte vai entregá-lo à polícia. No dia seguinte, Piedade fala para Carlos Daniel que não acha que Paulina esteja com Carlinhos, mas ele reitera que ninguém ali confia na usurpadora. Antônia se estressa por Isabel não querer ir trabalhar. Isabel explica que está esperando Carlinhos acordar para levá-lo à polícia. Antônia sai morta de ódio. Carlinhos acorda e pede água. Isabel sai para pegar. Carlos Daniel conta aos irmãos que a vovó não acha que Paulina tenha sequestrado seu filho e teme estar perdendo o tempo. Rodrigo acha que não. Isabel dá instruções para Carlinhos dizer que está perdido para os médicos no hospital, que ela vai levá-lo em breve. Carlinhos pede para ficar com a nova vovó. Enquanto isso, no Guarujá, Paola telefona para a mansão. Lalinha atende e Paola pede para falar com Paola Bracho. Lalinha reconhece a voz na hora, mas disfarça. Paola se apresenta como uma amiga. Lalinha revela que a dona Paola viajou. Paola morre de susto ao saber disso. Carlinhos insiste para ficar, pois não tem família. Isabel explica que ele só tá sem memória.
Célia fica com preguiça de ver Paulina indo na casa da tal velha. Paulina sente que vai se dar muito bem lá. Paola avisa que quer falar com Carlos Daniel. Lalinha recomenda que ela ligue para a fábrica. Paola desliga a ligação. Lalinha fica nervosa e sai correndo atrás de Adelina. Na cozinha, a fofoqueira revela para Adelina e Cacilda que a verdadeira Paola acabou de ligar e que já sabe da usurpação. Paola pede para o fisioterapeuta deixá-la a sós com Alexandre. Ela conta que soube que Paulina viajou e teme que a usurpadora tenha viajado e roubado seu dinheiro do banco. Paola decide voltar imediatamente para casa. Rodrigo recebe a ligação de Adelina, que lhe comunica da ligação de Paola. Paulina toca a campainha da casa de Lourdes. Brígida recebe a querida e as duas adentram em casa. Rodrigo acha que se trata da usurpadora, mas Adelina explica que foi a verdadeira Paola. Ele pede para falar com Lalinha. Ela garante que era a autêntica dona Paola e dá detalhes da ligação. Rodrigo pede para que ela avise a Paola, em sua próxima ligação, que fale com Carlos Daniel, mas que não deixe claro que seu truque foi descoberto. Lourdes elogia a aparência de Paulina e conta mais sobre Zenaida, sua mãe rabugenta. A senhora explica que Paulina terá bom salário, casa e comida, deverá usar uniforme e terá folga às segundas. Paulina fica pensativa se aceita. Rodrigo revela a todos que Paola telefonou para casa e falou com Lalinha. Carlos Daniel fica perdido. Rodrigo sugere que deixem Paola voltar. Stephanie recusa veementemente essa hipótese, mas Rodrigo explica que essa é a única forma de pegá-la junto à usurpadora. Paulina aceita o trabalho. Lourdes se apresenta e pede para Paulina começar já, mas ela não pode por ter coisas a fazer. Paulina então começará no dia seguinte. Nos Correios, Paola recebe suas cartas da caixa postal. No dia seguinte, a megera lê tudo e se pergunta se a viagem da usurpadora é uma fuga definitiva. Ela pega o telefone. Adelina revela à vovó Piedade da ligação de Paola. Carlos Daniel chega em casa com Rodrigo. O telefone toca e Lalinha atende. Paola pergunta por Carlos Daniel. Lalinha vê o patrão subindo as escadas e o chama para avisar que a verdadeira Paola está na linha.